Tipo assim, eu falei, É, gente, tomar café tá muito caro. tá. Tá, assim, tem estudos que já comprovam que a gente trabalha mais E e... vive menos. Não, tudo menos. A gente está infartando mais, está tendo mais depressão, mais suicídio, tudo. Nossa, a geração Sim. milênio, ela colapsou, geral mesmo, assim. É um negócio de... E eu vi que você tem umas propostas de redação aqui em cima, não é? Aonde? Aqui em Tô- cima do Sim, eu seu vou, painel. Então, vou mostrar. eu Vou mostrar. tenho Ah. uma professora que a Janaína, ela é do Esquadrão. No Telegram, ela manda várias propostas de redação. É, eu vi que ultimamente tem caído muito tema. E vocês mesmo, você, o João, vão me atualizando, né? Uhum. E você falou desse tema aqui, da questão da educação, que é um tema relacionado à cultura. Que eu achei que era uma coisa que as bancas não trabalhassem. E, na verdade, eles estão trabalhando com cultura. Então, essa daqui do MP do Rio de Janeiro eu já tinha te mandado. E É, essa daqui é do TRT. Essa do TRT, ela é da da FCC, FCC. que é essa Do aqui, MP né? é da FGV. Então, eu particularmente não gostei da estrutura da prova da FCC. Não, assim, uns temas totalmente, assim, nada a ver, sabe? Sim, Tanta porque coisa ficou um pouco interessante. confuso. Agora, já os temas de redação da FGV, eu achei eles bem mais atuais. Eu também achei também. O FGV, ela, assim, ela peca às vezes porque ela não coloca título no tema, né? E isso pode prejudicar, né, a pessoa, porque a pessoa às vezes fica sem saber o que Sim, escrever. mas assim, como ela Mas pegou a um tema muito. FCC, Então, ela pegou a educação, mas ela colocou de uma forma ah, não, aqui ficou que bem organizadinho, ficou tipo o sim, padrão ficou Enem. muito. Então, porque aí fala sobre a interferência dos pais na vida dos filhos. É, Todos nós vivemos essa questão, porque nossos pais interferiram na nossa vida de alguma forma, e nós acabamos nos espelhando e interferindo na vida dos nossos filhos, é, sem perceber isso. é, por isso que é bom fazer terapia, trabalhar os traumas, sabia? Eu voltei a fazer terapia de novo, porque tá difícil. Eu tô precisando fazer terapia. Eu estou fazendo pelo valor social, estou pagando uns 300 e pouco, né? Eu tô Mas é um precisando. dinheirinho, né? Assim, poderia Não. estar saindo, né? Mas saúde mental está pedindo urgência, a gente vai e está urgente, né? Aí, vamos lá, né? Aí toda quarta-feira eu faço. Vou esperar mais gente entrar. Ó, a Valdinoli entrou, João entrou, Nayane também. Talvez o Júnior entre hoje também. Eu falei que ia Eu começar. acho que a Nayane é bem no meu grupo da faculdade. É? É, Nayane? Não sei, né? Eu acho que ela é sim, porque eu coloquei lá num grupo. Aí, João, você mandou um áudio aqui. Não sei como é. Não sei se eu colocar aqui para ouvir. Não sei se vocês vão ouvir também, né? Ah, era para falar sobre a prova que eu vou fazer em setembro. É o quê? É prova do quê? CNU? Não, né? Não, do senhor em CNU? outubro. Eu vou fazer do Conselho Federal de Medicina. Coragem. Hum, Nojento, né? Tá nojento ele. desculpa aí, João. Não, vai ensino médio aí. Eu falei assim, bom que eu vou tentar ir, agora. Em Nossa, o setembro. conselho ensino médio? Tem direto, Técnico, né? Técnico tá tendo direto. administrativo. É administrativo, tá tendo direto. Aí eu vacilei quando eu teve para cá na minha cidade, eu não fiz. Aí agora É? eu tenho que fazer de fora. Acho que são 100 vagas, se eu não me engano. A gente, ó, não sei onde Ah, vocês encontram energia para fazer prova. Oi, professor, boa noite. Desculpa o momento que falou. Ah, tudo bem. Então, essa aí Nayane aí que ela tá nós duas falando, eu mesmo acho que não é aqui em daqui casa. da cidade dela, não. Eu sou de Rondônia, Porto Velho. Então, é porque a Nayana do meu grupo também não é do Rio. Duas Nayanes aí. Então, aí o que acontece, né? Lembra que eu estava falando assim que os temas que estavam vindo muito era sociedade de tecnologia, sociedade de meio ambiente e sociedade de direitos humanos. E vocês trazendo esses temas, eu pensei, opa, tem alguma coisa mudando aí. E incluiu agora cultura. E cultura, gente, é um negócio
assim, é amplo, é muita coisa, muita coisa. A última prova da APM, acho que foi a FGV que aplicou, não sei se eu estou lembrando bem, caiu sobre o tema exames, provas, né? A necessidade de prova, né? E a tortura e o sofrimento que é fazer uma prova. E quem imaginou que ia cair um negócio desse, cara? Tipo assim, tanta coisa mais interessante para falar, né? Falaram disso. Então, assim, pode cair qualquer coisa e todo mundo tem que estar preparado para tudo. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que é muito difícil se preparar para tudo, porque tema é o que mais tem no mundo, né? E aí, eu coloquei esse livrinho aqui, gente. Eu acho ele muito bom. Eu comecei a ler, mas não tive tempo para continuar. Eu acho ele muito bom, porque ele é tipo um resumão de tudo que a humanidade produziu. Já viu falar desse livro aqui? Uma breve história da humanidade. Esse livrinho aqui, ele é maravilhoso. Eu comecei a ler ele, infelizmente não tive tempo, parei, mas vou voltar. E aqui ele traz um cronograma de como tudo começou. Isso é muito legal, né? Aí, ó, colocou, ó, há 13 bilhões de anos surge a matéria e a energia, começo da física. E vai, formação do planeta, surgimento dos organismos. Isso aqui, gente, isso aqui é um ouro para vocês, tá? Isso aqui faz vocês entenderem como é que nós chegamos aqui. E aqui não quer dizer que a gente está num lugar melhor, tá? Aqui, esse caos. E aí ele traça esse cronograma, né, histórico aqui, do tempo, das coisas que mudaram a história da humanidade, e depois ele vai falando sobre isso, e traz imagens. É muito legal, a linguagem é muito acessível, não é nada muito teórico, sabe? E por quê? Já que está caindo tudo, então é bom ter uma ideia sobre tudo. E esse livro, acho que para mim, acho que ele traz muita coisa desse tudo, né? Além daquele livro que eu falei para vocês, do Filosofia Prática, que tá R$ 20 na Amazon, tá, gente? Tá, assim, de graça. Tá R$ 20 o livro novo. Tá em promoção. E, geralmente, ele é R$ 40, né? Ele tá R$ 20 a capa comum. Então, assim, quem quiser adquirir, eu já tenho o meu, já tá todo marcado. Comprei ele, já tem mais de 10 anos, né? Mas a gente pode trabalhar alguns temas desse livro também, enfim. Se vocês quiserem que eu trabalhe de repertório, vocês me tragam, que eu posso, enfim. Hoje, o que eu decidi fazer? Em vez de ficar ali só na conclusão, trabalhando na conclusão, repetindo o mais do mesmo, eu estava pensando em trabalhar alguns temas com vocês e como organizar esses temas na estrutura dissertativa argumentativa. Aí, para isso, eu estou usando um doc aqui, que eu fiz para uns alunos, e eu vou tentar meio que trazer esses temas dentro da estrutura, para pelo menos ilustrar para vocês o que vocês têm que fazer quando for escrever. Aí esse doc aqui, vou mandar para vocês depois lá no grupo. Ele não está totalmente... Ele não está terminado ainda, não tá do jeito que eu gosto. Eu sou meio perfeccionista. Aí eu vou deixar lá só para vocês saberem como é que é a estrutura dissertativa argumentativa. Né? Vou explicar isso aqui e depois vou dizer para vocês como vocês vão colocar isso nos textos, né? Como é que faz essa estrutura aqui para qualquer tema. Não é esqueleto, tá? É uma estrutura que eu decidi deixar ali organizado, mas não é esqueleto. O esqueleto, ele tem, digamos, palavras ali que vocês vão copiar e colar. E isso eu não trabalho, né? É antipedagógico, inclusive. Mas, enfim, se tratando dos temas, inclusive, né, a Sebrasp tratou de uma tipologia textual que geralmente eles não trabalham. Pela primeira vez, né, a Sebrasp fugiu do comum, né? Ela trabalhou um texto dissertativo argumentativo sem aquele repertório, né, selecionado por eles, deixando do tipo a FGV, né, do jeito que a FGV e a FCC faz. Então, até para quem vai fazer Sebrasp, vai ter que estudar um pouquinho mais, porque as bancas são cada vez mais assim, vamos destruir, entendeu? Já que tem chat GPT, vamos destruir geral. Então, enfim, pode falar, alguém
tocou aí. Pode falar. Eu fiquei. Uma coisa que eu observei nessa nova estrutura do CNU2 foi a dinâmica de provas que eles colocaram, o cronograma de provas. Porque eles colocaram as provas objetivas em um dia. E as provas dissertativas, eu acho que um mês depois. Sim, o primeiro vai ser em setembro, depois em dezembro. Não, Em outubro? vai ser em outubro, Isso. E depois o outro em dezembro. Tipo assim, só irão fazer as provas quem tiver o mínimo. Objetivas. Aí eu fiquei meio assim, ué, gente, mas calma aí, vai ser separado então? Vai ser junto? Porque geralmente você já está tão acostumado a fazer as duas no mesmo dia. É porque dá menos trabalho para a banca, entendeu? É a coleta do prova que eles não vão corrigir depois. É menos Eu papel. não sei se isso é ruim, se isso é bom para o candidato. Não, acho que é bom para vocês. Acho que é bom Eu para acho que vai dar um tempo a mais para estudar, tipo, focar na objetiva primeiro e depois focar na expectativa depois. Olha só aqui que bacana, né? Depois que a pessoa passou pela objetiva, ela foca na discursiva. Uhum. Aí pode ser também que ela não passe, não tem o mínimo na objetiva e estude à toa. Mas vida de concurseiro é triste, não é uma vida feliz, né? Então, fazer o quê, né? Tá na chuva para se molhar, né? Infelizmente. Mas, enfim, o máximo que vocês puderem obter, assim, se vocês me perguntarem como é que eu arranjo o tempo para ler alguma coisa, assim, sabe aqueles 10 minutinhos que a gente enrola para dormir na cama, antes de dormir? Tá? Que a gente deita na cama? Eu pego e vou ler alguma coisa. Não leio tudo, assisto uma aula, mas também não termino tudo ali. Aí, no domingo, eu tento terminar aquilo que eu comecei. No domingo é o dia que eu geralmente não dou aula, não faço nada, assim, volta a dar trabalho. Aí eu só cozinho, cuido da minha casa, fico com o meu cachorro. Aí é quando eu tento terminar as coisas que eu comecei a ler durante a semana. Então, eu percebi que a minha maior dificuldade hoje em dia é ler eu sei. no celular. Ah, não, celular não dá não, gente. Tipo, eu consigo. me cansa muito rápido. Eu fico cansada muito rápida e eu não consigo absorver a leitura em livros em PDF. Tanto que eu prefiro livro físico, né? porque eu gosto de anotar no livro físico, marcar com marca-texto, colocar eu também lá faço isso. no topo a minha observação. Só que eu percebi que nessa nova geração, a quantidade de livros físicos vem diminuindo cada vez mais. Porque a quantidade de livros digitais são muito mais solicitados porque é mais fácil de carregar. Custo, você não precisa ficar carregando o livro para cima e para baixo. Mas, por exemplo, eu leio no celular também. Só que, assim, meu celular fica silencioso o dia inteiro. Então, não tem notificação nenhuma. Então, eu não fico desatento. E eu tenho dificuldade com concentração, então eu já sei que aquilo vai me prejudicar. Então, se você está em casa, sua filha está em casa, então você pode desativar tudo, né? Deixa só o alarme ali, né? Para acordar no dia seguinte. E é assim que eu faço. Eu coloco um fundo com chuva no computador para tocar, e aí me dá um clima mais assim. Agora eu vou relaxar, entendeu? Se tiver que fazer uma meditação, sei lá, um negócio, eu faço também, se tiver cabeça muito perturbada, faz isso. Mas a leitura, ela vai facilitar o repertório, a concentração, a interpretação de texto. Por isso que eu recomendei aquele livro da Márcia, Filosofia Prática, porque eles vão dar, aquele livro vai dar um repertório sobre questões atuais, né? E está caindo questões atuais, e agora também está caindo questões também que digamos, são anacrônicas, né? Tipo, a questão dos exames na vida do jovem, tipo, que merda, né, de tema, né? Para que isso, né? Pois é, pode cair qualquer coisa, pode cair qualquer merda, mas pode cair também um tema interessante. É uma pena que eles, né, estejam trabalhando assim, né, de colocar um tema que às vezes é irrelevante mesmo, né? Tanta coisa acontecendo e, enfim, que poderia ser trabalhada, né? Mas eles querem ir contra o óbvio, né? Porque ir contra o óbvio é deixar a coisa mais difícil. Então, eles estão tornando a discursiva mais difícil mesmo.
E, enfim, repertório é um negócio que a gente vai construindo ao longo do tempo também, né? Mas, enfim, hoje eu vou trabalhar, acho que 2, 3, 4 propostas aqui. Eu vou explicar e vou tentar dizer para vocês como é que vocês vão organizar isso no texto dissertativo, né? Que é o modelo mais exigido. Então, essa prova aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, não lembro o mês, quando é que foi, mas, enfim, tem 2, 3 textos motivadores. E, bom, lembrando, né? Texto motivador, ele não reflete a opinião da banca. O que é o texto motivador? O texto motivador, ele é um texto que pode trazer dicas de como a banca quer que você aborde o tema. Pode ser assim, mas nem sempre. Eu vou explicar. Mas o que é? Geralmente, o objetivo final do texto motivador é fazer o cidadão refletir ali sobre uma atual conjuntura da sociedade. Então, sobre algo que está acontecendo e que deve ter um olhar atento. Eu estou produzindo material sobre o texto dissertativo argumentativo, e a finalidade da dissertação é fazer uma análise. Então, ou seja, fazer alguém refletir. Então, o texto dissertativo argumentativo ele tem como objetivo trazer uma análise ali, digamos, curta, né, de 30 linhas, mas que esteja ali embasada, que esteja ali organizada, coerente e tal. Então, o texto motivador, ele serve como, digamos, ponto de partida para você pensar o tema, não como o final da partida. Né? Nunca é a opinião da banca. A banca ela traz os textos ali para fazer você pensar no melhor dos cenários sobre aquela problemática. Por exemplo, a educação dos filhos hoje é diferente da educação dos nossos pais lá nos anos 60. Meus pais nasceram nos anos 60, sei lá, nos anos 70, aí, 70 e pouco, já estavam engravidando, casando. É um contexto diferente, valores diferentes. Sempre vai haver conflito de geração, né, entre pais e filhos. E, enfim, hoje tem era digital, antes não tinha. Enfim, sempre vai haver conflito, não tem jeito, mas o que se pode fazer diante disso, né? Diante de um ser em formação e de um ser que, em tese, está formado. Quem disse que o adulto já está formado? Na verdade, eu não acredito nisso, não. Acho que a gente está em formação constante, né? Mas, em tese, os pais pensam que já são formados e que o filho deve obedecer essa hierarquia de maneira, talvez, cega, né? Sim porque sim, não porque não, e a criança meio que não tem que pensar, não tem que articular nada. Então, assim, hoje educar está mais difícil porque os filhos questionam, né, e questionam a autoridade, né? Tem isso também. Então, você pode ter uma autoridade, né? Ser uma pessoa que tem uma hierarquia e exerce uma força simbólica, né? Não uma força física, mas essa hierarquia ela pode ser uma hierarquia menos autoritária, diferente da hierarquia autoritária que era na época dos nossos pais, né? Que deixou a gente todo sequelado, né? Então, a gente pode trabalhar de uma maneira, né, com essa autoridade que não seja, talvez, abusiva, né, e violenta. E, às vezes, também a gente também não pode ter também o adulto que permite tudo. Eu vejo muito os dois lados, assim, sabe? O adulto permite tudo e o adulto que permite nada. Isso sempre gera cidadãos complexados, cidadãos bem complicados de viver. Aí, enfim, eu vou ler aqui e aí depois eu vou trazer umas teses. Formar as crianças para a autonomia é um grande desafio. Como preparar os menores para assumirem certas responsabilidades para que consigam ser ativos e participativos nas diversas áreas do desenvolvimento biopsicossocial. Então, bio se refere ao corpo, o desenvolvimento do corpo, psico ao desenvolvimento da mente, né, ao cognitivo, né, da criança, e o social é como desenvolver habilidades sociais, né, então, como respeitar o outro, como entender que o outro também
tem direito, como, né? Sabe, você entender que existe você e existe o outro. O outro, digamos, tem ali o lugar dele para ser respeitado e não eliminado, né? Na medida em que a criança cresce e amplia seus recursos físicos, cognitivos, emocionais, sociais, ela obtém maior inserção no mundo e seu desenvolvimento caminha em direção a uma maior independência. A criança vai se dando conta de que certas coisas são importantes para ela e que pode realizá-las sozinha. Nesse momento, as crianças começam a experimentar a possibilidade de transformar, criar, de negociar, de questionar aquilo que podem ou não realizar. Então, está aqui um trecho, né, de um artigo de um site aqui, Escola de Pais, né, que está falando sobre a questão da gente desenvolver habilidades sociais, cognitivas, né, digamos, físicas do corpo, né? Então, coordenação motora fina, coordenação motora, sei lá, no sentido mais amplo, né? De você saber se movimentar e saber onde é direita, esquerda, enfim, educação física, por exemplo, existe para isso, né? Você treinar o seu corpo para outras atividades. Então, está falando aqui de uma questão básica, que todo mundo tem que fazer, né? Todo mundo tem que pensar que a criança tem que desenvolver o corpo, a mente e as emoções, e também saber lidar com a sociedade também, né? Então, são 4 aí, digamos, elementos, né? A parte psíquica envolve o cognitivo e o emocional. Texto 2. Proteger o filho de riscos ou problemas que surgem ao longo da infância pode ser importante para garantir a segurança do pequeno. Mas quando esse cuidado se torna excessivo e limita o desenvolvimento emocional e autonomia, principalmente após a chegada da adolescência, pode trazer impactos negativos. Eu estava falando disso, né, dos pais que protegem demais. Esse é o dilema vivido pelos chamados pais helicópteros, termo cunhado pelo psiquiatra americano Jim Fay, eu acho, né, e pelo educador Foss Klein. Segundo eles, pais helicópteros são aqueles que têm uma tendência a monitorar, intervir excessivamente em todos os aspectos da vida dos filhos, como comportamento alimentar, atividades livres, amizades, experiências, principalmente estudos. Então, isso aqui, gente, na psicanálise, por exemplo, eu tenho estudado quando eu posso, se chama pais intrusivos, pais abusivos, né? Que não permitem que o filho tenha autonomia, que ele não pense por conta própria, que ele tenha desejo próprio, que ele possa ter percepção das coisas digamos, pela própria lente dele, né? Daquilo que ele enxerga. Esses meninos vão para a vida adulta sem saber o que fazer. Pensa numa geração perdida, que vai ficar deprimida e suicida. Estou falando real mesmo, tá? Vai ficar deprimidona, não vai saber lidar com a vida, com a frustração, e vai dar merda. Esses pais estão destruindo os filhos deles, e eles estão achando que estão cuidando. E eu conheço famílias assim, tá? Esses pais até acompanham de perto o que a criança veste, como ela come, como passa seus momentos de lazer, como faz suas tarefas, constantemente sobrevoando as experiências dos filhos, buscando proteger, tomando para si os seus problemas, ou antecipando desafios, muitas vezes sem permitir que a criança viva as consequências de seus atos. Desenvolva sua autonomia e independência. Escreve Andrea Nascilt, né, psicopedagoga. Comportamento do tipo pode impactar negativamente o desenvolvimento saudável dos filhos, comprometendo a construção de habilidades cruciais para a vida, como autoconfiança, resiliência e dependência. Então, é do CNN esse texto, né? Então, assim, esses pais, obviamente, tá? Agora entendendo os pais também, sabe aqueles pais que sofreram muito e querem proteger o filho de tudo, para não deixar o filho sofrer aquilo que eles sofreram? Então, são pais traumatizados que não trabalharam o seu trauma e vai passar o trauma para o filho. E o trauma vai ser pelo excesso, né? Em vez de maltratar, ele vai cuidar demais. Então, não vai deixar o filho nem perceber. Sabe assim, aqueles pais que ficam, tá com fome, tá com isso, tá com aquilo, deixa a criança pedir, né? Caiu, vai lá correndo desesperado, né? Não, deixa o menino cair, se levanta sozinho, ele consegue, deixa ele aprender que ele consegue as coisas sozinho.
Então, são aqueles pais absurdamente neuróticos, por questões diversas, né? Mas isso, por exemplo, tem um cara chamado Gabor Maté, que ele é um psiquiatra, psicanalista, um cara é um gênio, que ele fala isso. O trauma, por exemplo, não é o excesso de violência, pode ser o excesso de cuidado. Então, uma pessoa que super protege o filho está traumatizando o filho também. Então, o trauma não tem a ver com violência necessariamente. A violência não tem a ver com o castigo físico, né? Pode ser o excesso de cuidado, onde você não permite que a criança desenvolva seu próprio self, né? Seu próprio ego. Então, ela acaba meio que esperando que as pessoas dê as coordenadas para ela fazerem e agirem. Então, cresce um ser humano ali que não sabe o que fazer diante da vida. E aí, essa pessoa, enfim, como é que ela vai se relacionar com a sociedade? Né, no mercado de trabalho, que vai destruir, né? O mercado de trabalho está aqui para destruir a gente. Se não souber se defender, vai ser destruído, né? Vai pegar relacionamento abusivo e vai sofrer, porque não sabe se posicionar. Então, coitada dessa pessoa, né? Vai sofrer muito. Então, tem esses pais que super protegem, que não deixam o filho aprender sozinho, né, e tal. Enfim. Texto 3. A ausência de um pai, seja física ou emocionalmente, traz grande impacto no desenvolvimento das crianças. Ou seja, não adianta ser o pai que mora sob o mesmo teto que os filhos e não participar de forma ativa da vida deles. Esse comportamento se assemelha ao do abandono do nascimento, de acordo com o psicólogo Rafael Presson, acho, né? Frasson, não sei se é isso. Mas, enfim, somos impulsionados a levar uma vida corrida de trabalho e consumo, sem a preocupação com as pessoas ao nosso redor. Acontece que as crianças não têm entendimento sobre status, dinheiro, sobre cuidado, carinho e presença assim. Eles não têm entendimento sobre a necessidade dos pais viverem, né, trabalhando, correndo. Eles não entendem isso. Isso não faz parte da cosmovisão, né? Falar um termo que está digamos, em moda aí, né? Eles não têm isso na visão maior deles, na cosmovisão deles, que isso é uma coisa muito importante. Mas eles têm noção de que eles querem ser cuidados, eles querem atenção, eles querem que os pais brinquem com eles, por exemplo, né? Eles querem que o pai tenha um tempo para eles, que eles querem conversar sobre o cotidiano deles, eles querem que o pai ouça, o pai e a mãe, né? E isso para eles é muito importante, como se o que eles vivessem, que eles sentissem, se tivessem valor. Se vocês não conseguem fazer isso, e você manda o bichinho calar a boca, vai dormir, você tá falando demais, sei o quê, coitadinho do ser humano, tá? Vocês estão destruindo a criança, tá, gente? Saibam disso logo, tá? Porque Titio também estuda psicanálise aqui, é para evitar traumas. Aí, a pesquisa Atitudes pela Educação, divulgada pelo movimento Todos pela Educação, mostra que 19% dos pais de estudantes são considerados distantes do ambiente escolar e da própria relação com os filhos. Para Frasson, sei lá o que é isso, só teremos um futuro melhor enquanto sociedade quando superarmos essas dificuldades de cuidado com os filhos, para que eles não se transformem em adultos destruídos psicologicamente. É muito ruim ver muitos pais terceirizando os cuidados, isso eu vejo demais. Terceirizando os cuidados para a escola, por exemplo, né? As obrigações e a criação dos filhos para outras pessoas, formando adultos emocionalmente descomplicados. Então, só para lembrar, né, a criança, ela tem como referência no mundo os pais. Mas é empregado que cuida, é a avó, sim, mas a referência maior na vida da criança é o pai e a mãe. Aqueles que, pelo menos, colocaram no mundo, estão ali, de alguma forma, presente, de alguma forma. Se for física, a pessoa que trabalha e volta, né, para casa todo dia, mesmo que seja tarde da noite. Essa vai ser a referência de mundo para essa criança. Então, se o pai é ausente, ele vai ter uma relação complicada com o mundo, uma relação que ele não quer se implicar com o mundo, não quer ter, digamos, responsabilidade, já que o pai não tinha responsabilidade com ele. Entende? A relação com o mundo que a gente tem é o reflexo da nossa relação com a nossa família. Sempre vai ser. Então, um pai ausente, uma mãe ausente, ou um pai agressivo, ou um pai abusivo, a gente vai refletir esse comportamento inconscientemente. Então, se o pai espancou, a gente geralmente vai ser violento, a gente vai ser agressivo com o outro, a gente vai se estressar, vai gritar. Então, a gente é reflexo dos nossos pais.
por mais que uma outra pessoa tenha cuidado da gente, essa pessoa também vai influenciar, né? O avô, a avó, vai influenciar. Às vezes até ajuda, né? Mas a questão do abandono ali, abandono emocional, psicológico do pai, mesmo o pai e a mãe estando presentes, isso vai gerar um transtorno mental, no mínimo grave, nessa criança, tá? No mínimo grave. Só para dar um exemplo aqui para vocês, eu trabalhei numa escola particular de reforço, e lá tinha muitos meninos que tinham dislexia, TDAH, autismo e tal, às vezes tinha 3 coisas ao mesmo tempo. Um desses meninos, ele tinha 9 anos, menino muito bonito, inteligente, sabe, assim, morava muito bem, os pais eram bem financeiramente, assim, mora num dos bairros mais caros de Vitória aqui, e menino fofo, sabe, assim, eu gostava muito dele, era meio perturbadinho, mas eu gostava dele, porque ele era uma criança, né? Esse menino, todo dia, a aula dele começava às 1h da tarde e acabava às 6h. A mãe todo dia pegava o menino 8h da noite. Classe média alta, tá? Sim, pessoal que recebe mais, sei lá, de 10 mil, 15 mil por mês. Todo dia esse menino, de 9 anos, 10 anos de idade, né? Ficava 2 horas esperando a mãe chegar. 2 horas. Todo dia. Uma vez eles contaram, a escola encontrou esse menino tentando se enforcar. Então, para vocês terem noção disso, sabe? É só um atraso. Mas eu estou estressado. É muita coisa, meu trabalho. A criança não entende isso, gente. A criança só entende a linguagem do amor, do abandono. É isso. Para ela, ou ela é amada, ou ela é odiada. Ela não entende as nuances da vida, sabe? Ela não viveu ainda o suficiente para entender que as coisas têm, entre o branco e o preto, tem um cinza. Elas não sabem disso. Então, para elas, ou o pai ama, ou o pai odeia. Entende? Aí esse menino tentou suicídio, com 9 anos de idade. E ele tem uma vida economicamente, financeiramente muito boa, mas não tinha afeto, não tinha cuidado. Então, imagina como vai ser a vida desse menino, né, quando tiver 15, 16 anos. Então, estou falando daqui, gente, é muito sério. E, ao mesmo tempo, né, voltando para o tema, quais são os limites da interferência dos pais na vida dos filhos? Então, parece um tema assim, meio sem noção, mas, assim, tem muita importância, obviamente, né? Pelo menos para mim é uma questão importante. Porque temos pais que educam e respeitam a autonomia dos filhos, e tem pais também que abusam, né? Cuidam excessivamente, não deixam o filho respirar por conta própria, e tem pais também que são super ausentes. Aqui os textos motivadores nem colocou a questão dos pais que são violentos. Os números no Brasil são os maiores da América Latina. As crianças mais maltratadas da América Latina são as crianças brasileiras. Por isso que a gente tem uma cultura muito autoritária, né? As pessoas acabam despejando isso depois, né? Então, quais são os limites? Né? Quais são os limites que o pai e a mãe devem ter? E onde começa a autonomia do filho e até onde vai a autoridade do pai e da mãe? Então, será que a gente já pensou sobre isso alguma vez? Então, assim, talvez o que a banca está pedindo ali para vocês até onde o pai e a mãe têm que ir e mediar, digamos, a vida do filho, para que ele possa se desenvolver suas habilidades emocionais, cognitivas, psicológicas, intelectuais, e até onde ele também tem que intervir e dizer, olha, isso não é legal, isso não é para sua idade. Mulher, eu esqueci de você. Oi? Percebeu? Enfim. Então, assim, os textos estão trazendo isso, até onde podem os pais, na interferência ou na mediação. Eu acho que a palavra interferência é muito ruim, mas na mediação com os filhos, ou pelo menos colocar a palavra mediação em todos os sentidos mesmo, né? Onde os pais têm que intervir no sentido positivo para mediar, e até onde a gente tem que deixar também
os filhos, né? Não falar nós também, também criar pernas e andar, né, sozinho, com autoconfiança, acreditando no potencial dele. Então, a partir desse tema, se tinha que dizer qual é o limite, né? E aí, a falta de leitura pode prejudicar a compreensão do texto, pode comprometer a elaboração das teses, né? Por exemplo, alguém teria alguma tese para demonstrar hoje, para explicitar aqui hoje, para dizer, olha, eu tenho uma tese, a tese seria, uma melhor tese seria essa, pelo menos uma. Alguém tem? E aí, vocês têm alguma ideia de qual seria os limites da interferência dos pais na vida dos filhos? Tem? Vou deixar vocês falarem, tá? Como você falou, é superproteção, né? Não deixar de desenvolver algumas habilidades. Então, pode dizer assim, o limite da interferência é até onde essa interferência vai ser positiva e saudável para criar um sujeito autônomo. Né? Por exemplo, eu, por exemplo, já fui essa figura paterna super protetor. E eu sei que eu errei quando fiz isso. Hoje eu sei que eu errei, né? Minha sobrinha chegava lá, alguém falou que vai me bater. Eu chegava na escola e quero saber quem é que vai bater na minha sobrinha. Que vou ir na casa do pai, da mãe de todo mundo. E eu ia mesmo, tá? E assim, eu nem procurava saber se ela estava mentindo, sabe? Já ia daquele jeito, né? Porque eu estava, né, reproduzindo o comportamento dos meus pais, né? Minha mãe era barraqueira, eu acho. Enfim. Então, olha só como o nosso comportamento vai moldando a gente. O comportamento dos pais vai moldando a gente, né? E eu não parava para pensar, mas será que ela está mentindo? Será que ela não está criando coisa também? Mas, enfim, respondendo, né? O limite é até onde a gente está auxiliando a criança no próprio desenvolvimento autônomo dela. O que é isso? A gente tem que mediar, digamos, a experiência das crianças por meio dessa educação para autonomia, né? O Freire escreveu sobre isso, né? Pedagogia da autonomia, né? Você dá aula para um ser humano ser autônomo, para ele pensar por conta própria, para ele discernir, questionar, analisar, refletir. E a gente tem que criar, por exemplo, os filhos para ser seres autônomos, não dependentes dos pais. O Freud falava que uma boa mãe é aquela que se torna dispensável para os filhos depois, porque ela fez um excelente papel. Ou seja, a mãe que educou bem é aquela que educou os filhos para a vida, para eles serem autônomos. Ó, tá vendo? Isso pode entrar até como repertório. Então, o que a maioria das mães fazem? Querem cuidar dos filhos para sempre, para os filhos serem eternamente dependentes dela. Isso não é formar um cidadão saudável, um cidadão maduro e adulto, assim, né? Digamos, para ser um ser autônomo na sociedade. Está criando um ser dependente. Então, você vai conversar com as mulheres hoje, a maioria dos homens tem dificuldade de limpar uma casa, de fazer comida, de cuidar dos filhos. Por quê? A mãe queria fazer tudo para ele, né? E, ao mesmo tempo, a mãe também colocava a menina para fazer tudo, né? Então, tudo isso vai criando, vai forjando a noção de mundo da criança, o que ela pode, o que ela não pode. Aí o menino vai se formando assim, né? Sempre vai ter uma mulher para fazer as coisas para mim, então eu não preciso trabalhar isso, porque quando eu casar, minha mulher vai fazer para mim, porque minha mãe sempre fez, né? E muitas das vezes as mães vão falar que isso é amor, que isso é cuidado. Pode até ser também, mas todo mundo tem que aprender a se virar sozinho, né? Todo mundo tem que aprender a fazer as coisas por conta própria, porque depois, um dia, os pais não vão estar mais aqui, e esse menino, essa criança que vai ser um adulto, vai se virar como? Né? Não é abandonar,
mas é deixar a pessoa aprender também sozinha, né? Então, o limite da interferência é essa. Os pais podem mediar as relações dos filhos, as experiências dos filhos com o próprio corpo, com a sexualidade, com a relação deles com o mundo, né? Que é sempre uma relação muito complexa, né? O mundo hoje tem mil e umas, digamos, possibilidades, né, das pessoas se identificarem, se formarem culturalmente, né? Hoje em dia você pode ser brasileiro e gostar muito de cultura coreana, sei lá, da cultura oriental, e não gostar muito da cultura do seu próprio país. E a gente não estava preparado isso, sei lá, até a década de 90, início dos anos 2000, né? Tudo começa a mudar muito a partir de 2010, né? Que começam em celulares com câmera frontal e rede social, e aí começa, a globalização já tinha começado, né? Mas ela toma uma proporção que modifica a dinâmica, digamos, das relações sociais no mundo. E fica mais difícil você mediar, intervir na educação quando o seu filho tem excesso de informação, né? Ele está ali cheio de argumentos. E aí a gente não está acostumado também a, digamos, a ceder, a ouvir e aprender, né? A gente quer ser autoritário, a gente quer mandar, né? Esse não porque não, para uma criança, não é suficiente. Isso é autoritarismo. Eu já vi um psicólogo, inclusive, que eu gosto falando isso. Ah, não porque não serve, porque eu sou autoridade. Sim, somos autoridades, mas somos falhos. Somos seres humanos que erram e que, portanto, devemos pedir desculpas, inclusive aos filhos, né? Se eu erro, se eu machuco o meu filho, ou meu sobrinho, uma criança, eu tenho que pedir desculpas. Senão, essa criança vai aprender que, quando ela machucar alguém, ela não precisa pedir desculpa, já que ela não aprendeu em casa. Então, a criança ela é o reflexo do adulto. Então, é por meio do nosso exemplo que a gente vai conseguir educar. E a criança, ela aprende mais pelo exemplo do que pela fala, pelo discurso, pelo conselho. Entende? Então, ela é mais inteligente do que a gente imagina, né? Então, a gente pode pensar nessa interferência como uma mediação para a autonomia, não uma mediação para castrar os filhos e tornar eles muito obedientes, muito, enfim, pessoas sem autodeterminação, né? E aí, vamos pensar aqui na estrutura do texto, que eu falei que ia mostrar para vocês. Vou mostrar aqui. Deixa eu comentar aqui para vocês. Tá aparecendo direitinho? Tá, né? Dá para ler? Dá, né? Então, olha só, gente. Quando vocês forem começar um texto dissertativo argumentativo, bom, separe aí umas 7 linhas para introdução. Mais ou menos, tá? Porque vai dar aí umas 28 linhas no total. Vai sobrar 2 linhas. Essas 2 linhas vocês podem usar para alguma coisa, caso, enfim, vocês queiram colocar mais alguma ideia depois, enfim, né? Vamos fazer assim. Aqui você pode colocar 7, 8, 9 linhas para terminar, né? 7 a 9 linhas. Mas quanto maior, assim, é sempre bom, por exemplo, na Sebrasp, o número de linhas sempre conta muita vantagem na prova. Então, se tiver 30, faça 30. Então, na introdução, por exemplo, no modelo da dissertação do Enem, eles sempre exigem repertório no início, né? Mas a vida de concurseiro não é fácil, então nem sempre vocês vão ter um repertório para iniciar o tema. Mas sempre inicie a introdução com uma frase genérica sobre o tema. Por exemplo, uma frase genérica é assim, ó. Pronto.
Isso é uma informação, uma afirmação genérica. É genérica por quê? Traz alguma novidade? Não. É algo, digamos, de muito conhecimento? Não. É uma constatação óbvia. Né? Óbvia. Ah, não sei como começar. Começa pelo mais simples. Pelo mais simples. Depois você vai problematizar. E aí depois você vai trazer a sua tese. Mas aí é sempre bom pensar nesse planejamento discursivo antes de escrever, tá? Porque você tem que pensar já na tese e na solução. Que às vezes você pode não saber como solucionar. Mas se você estiver em casa, vá lá, pesquisa como solucionar. Eu mesmo, quando vou trabalhar, fazer umas redações aqui para os alunos, já vem, assim, o chat GPT, sei lá, o Google, e já dá ideia de solução, já dá ideia de tudo, assim, fica tudo prontinho para gente. Então, comece com uma frase genérica mesmo. Mas é para ficar na frase genérica o resto da vida? Obviamente que não, né? Pelo amor de Deus. Então, é uma afirmação, né? Você está aqui fazendo uma afirmação. Para iniciar o texto, né? E aí, gente, depois disso, você vai trazer a problemática. Por quê? A problemática é que vai inserir o tema, de fato, né? O problema do tema no texto. Aí, o que a gente tem que trazer? Se é uma problemática, a gente vai trazer uma conjunção adversativa, né? Já que temos um problema, temos uma adversidade. Pode colocar entretanto, porém, né? Enfim, contudo, né? Mas contudo a gente coloca mais nos parágrafos conclusivos, né? Entretanto, a educação deve ser uma, enfim, uma prática para a autonomia dos sujeitos, não para a dependência, visto que a sociedade ou protege demais ou negligencia as necessidades das crianças. Pronto, ó. Aqui eu já tenho até 2 teses já. Posso trabalhar isso se eu quiser. Aqui. Entretanto, a educação deve ser uma prática para a autonomia dos sujeitos. Você pode colocar das crianças aqui, não tem problema também, tá? Ou dos filhos. Pode ser até melhor, porque os termos, né? Vou colocar aqui dos filhos, né? Melhor. Eu gosto dessa palavra sujeito. Dos filhos. E não para a dependência deles, né? Visto que a sociedade ou protege demais. De que a sociedade não, os pais, né? Porque a gente está falando de pais, né? E por que eu estou colocando isso? Porque isso foi colocado nos textos motivadores. Então, é isso que a banca quer que você discuta. Entre proteger demais e ser negligente, o que a gente tem que fazer? Buscar o meio termo. Essa vai ser a nossa, digamos, a nossa perspectiva. É isso que a banca espera, né? Que nós tenhamos um discernimento sobre isso, né? Que nós saibamos, né? A linha tênue, né? Entre proteger demais e deixar a pessoa ser autônoma ou negligenciar as necessidades básicas da criança. Então, né? Existe um espectro, assim, né? Então, você não pode deixar a criança se machucar, né? Tipo, a criança vai aprender a andar de bicicleta, ela vai cair e você tem que deixar ela se levantar sozinha, tal, né? Agora, sei lá, você está ensinando seu filho a dirigir, né? Aí tá com, sei lá, vai fazer 18 anos, não sei o quê. Você, não, vou deixar ele pegar no carro sozinho, né? Não, é outra coisa, é outra situação, né? Então, não é a mesma coisa. Então, a tese, por exemplo, ela vem sempre depois da problemática. Pode ser 2 teses, já que são 2 parágrafos, podem ser 2 teses, tá? Ou pode ser uma, né? Tanto faz.
Se você tem uma tese só, você vai trabalhar o D1 e o D2 em cima da fundamentação dessa tese. Você vai trazer conceitos, enfim, ou alusão a alguma obra, conceitos que eu estou falando, conceitos filosóficos, sociológicos, né? Por quê? Dados, né, talvez vocês não vá lembrar, né? Porque dados, assim, a gente geralmente lembra quando está sempre ali escrevendo, né, e tal, e acaba lembrando. Mas, na hora ali, pode ser que vocês não lembrem. Mas se vocês souberem conceitos, inclusive conceitos da filosofia moderna, vocês vão sair muito bem, né? Mas, se não souberem, é bom trazer pesquisas, fatos históricos, um caso de conhecimento público, né? Então, pensem aí em algum caso de um pai que tenha protegido demais um filho, ou de um pai que foi abusivo, uma mãe que foi abusiva. Tem casos, tá? Enfim. E aí é bom que vocês tragam esse repertório. Se não trouxer o repertório aqui na introdução, é obrigatório, gente, trazer aqui no D1 e D2, que são os argumentos. É obrigatório. Né? Ficar só na interpretação não pode ser, não é bem visto pela banca. Aqui é onde a gente vai interpretar, né? Enfim, trazer dados para essa interpretação, mas sempre trazer algum argumento ali de autoridade, algum dado, alguma pesquisa, enfim. Então, ó, aqui eu trago a problemática. Deixa eu tirar aqui do negrito, né? Ficou feio, assim. Tirar aqui do negrito. Aí a gente pode trazer uma tese, né? Diante do cenário, dever dos pais educar os filhos para uma cidadania plena e consciente. Enfim, uma ideia também genérica que a gente vai trabalhar depois. Tá vendo que eu estou trazendo uma tese só, tá? Mas você pode trazer duas, tá? Por exemplo, ó, é dever dos pais educarem os filhos para uma cidadania plena e consciente, bem como para a transformação, mas não acho que seria exagerado. Cidadania plena e consciente. Então, ela só plena mesmo, não ficar muita palavra, bem como para a independência. Pronto. Aí, o que vocês vão fazer? Ó, perceba que eu já coloquei aqui, na minha problemática, eu já apresentei algumas teses. Ó, a educação deve ser uma prática para a autonomia dos filhos e não para a dependência. Né? E aí, eu posso trazer isso aqui como tese, tá? Aqui também. É dever dos pais educarem os filhos para uma cidadania plena, bem como para a independência. Mas por que eu escrevi isso aqui? Porque essas coisas aqui estão interligadas com isso aqui. Entende? Então, posso trabalhar que educação deve ser uma prática para a autonomia dos filhos, né? E dessa forma os pais têm que educar os filhos para a cidadania plena. E depois posso trabalhar no argumento os pais que protegem ou negligenciam demais as necessidades das crianças, né? O que torna os filhos dependentes deles, né? O que torna os filhos cidadãos também dependentes, enfim, de outros agentes sociais, por exemplo, né? Então, por exemplo, quando uma família, por exemplo, é muito... Ai, não queria entrar nessa arena, mas sabe essas pessoas que têm uma família muito disfuncionais, famílias que brigam muito,
que tem muito problema, o pai é alcoólatra, a mãe sei lá, aceita a violência. Muitas pessoas, por exemplo, vão para a igreja encontrar um refúgio, vão para a igreja encontrar aquilo que elas não têm em casa. E ali elas encontram o pastor que exerce essa figura de pai. Aliás, padre e pai têm a mesma etimologia. Então, é ali que eles vão encontrar, digamos, um acalento para a existência, sabe? Então, percebam que a igreja, nesse sentido, ela serve como uma segunda família. Não é à toa que algumas igrejas falam, né, que ali é uma família, né? E aí as pessoas se chamam de irmão e tal, por conta dessa carência básica do ser humano de ter afeto, né? De ter cuidado. Então, muitas vezes não tem em casa, mas vão procurar isso na igreja. Quando não encontram na igreja, vão encontrar isso no tráfico. Vão encontrar respeito, poder, vão encontrar a autoridade que eles nunca tiveram, e a violência que eles sofreram, eles vão poder transmitir para o outro por meio do tráfico, né? Então, tudo isso é reflexo de uma infância, enfim, violentada, né? Então, pensem, o que a gente escreve na introdução é o corpo argumentativo do texto. Entende? O que eu estou escrevendo aqui, eu vou ter que desenvolver aqui no D1 e no D2. Então, eu posso trabalhar aqui no D1, aí já começo com um tópico frasal aqui, para fazer referência à tese que eu estou levantando. Estou falando aqui, por exemplo, que a educação deve ser uma prática para a autonomia dos filhos e não para a dependência. E ó, repare, né? Não para a dependência, e aqui eu coloquei. A educação dos filhos tem que ser uma cidadania plena, bem como para a independência de si mesmo, né? De si mesmo aqui seria dos pais, né? Colocar dos próprios pais, como ficar. Eu não queria repetir muito, entendeu? As palavras, pais, 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 entendeu? Depois a gente pode ver isso. Aí, a gente vai colocar um conectivo aqui para começar, né? Em primeira análise, deve-se. O Júnior, que está aqui dando aula, está aqui assistindo, já sabe isso enfim, de cor, né? Deve-se pensar em uma educação para a autonomia dos filhos. Diante das adversidades da sociedade atual. Tá vendo? Aí você volta aqui, um tópico frasal sobre a sua tese, educação para a autonomia dos filhos. Isso aqui, aí você primeiro vem com o conectivo, né? Para iniciar o parágrafo, aborda, né, aquilo que você vai, a tese, né, que você apresentou lá em cima. Vou colocar aqui sublinhado, cadê? Pronto. Ó, que tá aqui, ó. Você pode colocar a tese na problemática? Pode, não tem problema, tá? Mas só que na apresentação da tese aqui depois, você vai ter que reafirmar isso aqui. E depois, você pode tratar da questão da negligência, né? Ou, melhor assim, né? Vou deixar o texto mais organizadinho. Olha que interessante que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar isso aqui, essa parte aqui, e vou transformar em tese. E vou transformar essa parte aqui em problemática, para ficar mais organizado. Entretanto, sabe-se que muitos pais educam seus filhos
para serem autônomos, mas sim uma cópia, e é isso mesmo, né? Uma cópia deles mesmos. O narcisismo, né? Cadê? Apresentação da tese. Ó, gente, isso aqui é anos de treino, tá? Um dia vocês vão ficar assim também. E a educação seja uma prática para a autonomia dos filhos, e não para a dependência. Pronto. Aí eu coloquei aqui, fiz uma, digamos, uma inversão, para ficar mais bonitinho para vocês. Mas, entretanto, sabe-se que muitos pais não educam seus filhos para serem autônomos. Isso é verdade, tá, gente? Tem pais que adoram os filhos debaixo deles, né? Mas sim uma cópia bem-sucedida deles mesmos. Ou uma cópia também fracassada deles mesmos também, tá? Eu vejo muito isso. O que gera conflitos e uma relação de codependência desses pais com os filhos e vice-versa. Então, tem muitos pais que gostam dessa codependência dos filhos, sabe? Do tipo, meu filho sempre vai depender de mim, eles estão sempre debaixo da minha aba. Eles falam isso com orgulho, inclusive. Então, coloquei isso aqui como uma problemática, né? Que tem essa relação de codependência que, digamos que sustenta a relação de autoridade, né? Muitos pais que são autoritários, por exemplo, eles gostam dessa relação dos filhos que precisam deles o tempo todo. Isso reafirma que eles são importantes. Então, um pai bom, uma mãe boa, ela vai educar o filho para que o filho se vire, para que ele vive a vida dele, para que ele seja uma pessoa consciente dos perigos das coisas, que ele seja respeitoso, para que ele seja ético, para que ele não caia, né, no discurso individualista da sociedade. Então, essa pessoa vai viver a vida dela depois, né? Mas não vai ficar ali debaixo, né, né, enfim, do teto dela, né, o resto da vida, né? Então, percebe-se esse abuso, né, por conta dos pais, né? Hoje não precisa ser um abuso físico mais, né? Pode ser um abuso de psicológico mesmo, de você criar no outro uma dependência que ele não precisa, né? Então, quando você é criança, você precisa da criança ali, né, sendo orientada, mas depois o filho cresce, você tem que perguntar, tá bom, tá tudo certo, tudo ok, precisa de algum suporte emocional, né, posso pagar sua terapia? Posso? Não, beleza. Né? Ou se quiser conversar também, converse, que é muito bom, né, mas a gente sabe que isso é muito difícil, né? Seria ideal, mas, enfim, a nossa cultura talvez nos proíba interdite o diálogo, infelizmente. Então, os pais não vão aceitar coisas dessa geração, aí vai ter uma brigaiada, e aí vai ser ninguém me entende, eu odeio todo mundo. Então, pelo menos aí manda o psicólogo, ou a gente mesmo vai para o psicólogo e se trata, porque é complicado. Mas, enfim, colocando uma problemática aqui, apresentando as duas teses, isso é o que a gente faz na introdução. Não pode faltar a apresentação do tema, não pode faltar a problemática e não pode faltar a apresentação da tese, né? E aqui, no D1, que é o argumento 1, a gente vai
tratar da tese 1, né? Da tese 2. Se for uma tese só, beleza, a gente vai aprofundar no D2 a tese 1. Se for duas teses, se forem duas teses, a gente trabalha a segunda tese. Então, aqui, ó, em primeira análise, deve-se pensar em educação para a autonomia dos filhos diante da diversidade da sociedade atual, né? Porque estamos diante de uma sociedade diferente da dos nossos pais. Então, óbvio que há problemas novos, né? E problemas velhos, né? E aí, é aqui que a gente entra a pesquisa, entra os conceitos, tá? Depois de trazer o tópico frasal, a gente vem com os dados, a gente vem com citações, né? Conceitos. Aí que entra o repertório sociocultural, né? Aí, lembrando, né, que o Freud falou, né? Eu, por exemplo, posso falar porque eu lembro, né? Freud, um psicanalista, o pai da psicanálise, na verdade, né? Pai da psicanálise, já escreveu em uma de suas obras que uma boa mãe se torna dispensável para os filhos. Então, aqui, estou usando o repertório. E esse repertório, ele é obrigatório no argumento, tá? Por isso que eu falo para vocês lerem um pouquinho, né, e tal. Então, estou trazendo aqui um argumento de autoridade, né? Freud, né, que é o pai da psicanálise, já escreveu em uma de suas obras que uma boa mãe se torna dispensável para os filhos, né? Aí explica, né? Isso significa que, ao educar os filhos para serem autônomos, eles não precisarão mais dela para viverem suas vidas de maneira independente. Dependente. Lembra da tese? Ó, muitos pais não educam seus filhos para serem autônomos, mas sim uma cobra bem-sucedida, o que gera conflitos e codependência. Diante desse cenário, é importante que a educação seja uma prática para a autonomia. Então, temos que falar de dependência, de autonomia e de pais que protegem demais ou negligenciam os filhos, né? Então, ó, estamos trabalhando aqui. Cadê? Onde eu estou? Aqui, ó. A questão da autonomia e da independência, né? E no segundo parágrafo, a gente vai trabalhar a questão da superproteção, da negligência, que são outras formas de abuso, né? Aí conclui-se, aí vem a conclusão do parágrafo. Que pais devem educar não para si, os seus filhos, mas para eles viverem de maneira saudável e cidadã no mundo. Bom, essa aqui é a conclusão do parágrafo, tá vendo? Sempre tem que ter o tópico frasal, o repertório, né? Pode ser conceitos, citações, pesquisas, interpretação, tá vendo? Isso aqui é a interpretação do próprio repertório, tá? Eu não coloquei aqui, tá? Mas tô preparando um negocinho bonitinho para vocês. Interpretação do repertório. Todo o repertório tem que ser interpretado, tá? Todo. E aí você vai concluir essa ideia que você está apresentando ali a partir do repertório. Então, tá vendo? Conclui-se assim que os pais devem educar não para si os seus filhos, mas para eles viverem de maneira saudável e cidadã no mundo, né? Ou seja, não havendo, né, uma codependência, né? E aí, se quiserem colocar não havendo codependência, ok. Mas você está vendo que eu estou falando daquilo que eu trouxe aqui como problemática, né?
os pais que não educam seus filhos para serem autônomos. Porque isso já está no texto motivador. E aí depois temos que falar dos pais que são negligentes, ou que são, enfim, protegem demais, né? Dá para dizer que essa aqui é a tese 2. E aqui é a tese 1. Essa tese 1 está embasada aqui, tá? Ou aqui também, tá? Essa negligência, quando os pais também são negligentes, eles criam pessoas dependentes, tá? Isso aqui é meses de psicanálise, tá, gente? Estudando. É bom fazer análise e estudar psicanálise. E aqui, ó, segundo parágrafo. Segunda análise. Tá vendo que não é difícil? Deve-se observar, deixa eu ver aqui, que muitos pais, cadê? Tem que ver o tópico, né? Protege ou negligenciam demais isso. Muitos pais protegem ou negligenciam as necessidades básicas dos seus filhos. Aí pode até apontar, né, se tem alguma coisa aqui, ó, da pesquisa lá do texto motivador, vocês podem colocar como aponta a pesquisa Atitudes pela Educação, né? Pode colocar, se vocês quiserem, tá? Não é plágio, tá? Quando vocês usam o negócio. Mas se vocês colocam do jeitinho que tá lá, né? Aí é plágio. Então, em segunda análise, deve-se observar que muitos pais protegem ou negligenciam as necessidades básicas dos seus filhos, o que corrobora para um comportamento disfuncional e codependente a vida inteira. Então, pais não deixam os filhos... por que tá esse negocinho? Perdeu o hífen esse negócio? Perdeu, gente? Não tô sabendo, não. Acho que perdeu, né? Perdeu o hífen, por isso que tá marcando lá. Deixa eu tirar aqui. Cadê? Nem sabia que tinha perdido. Então, ó, segundo parágrafo, a gente vai colocar a segunda análise, porque é o segundo parágrafo, né? Deve-se observar que muitos pais protegem ou negligenciam as necessidades básicas dos seus filhos. Vocês podem usar aquela pesquisa ali, tá? Eu não vou usar, não. Que corrobora para um comportamento disfuncional e codependente a vida inteira. Ou seja, os filhos ficam dependentes, né? E aí, se tiver pesquisa, ok. Mas se tiver repertório, melhor ainda. Né? Aí eu não sei se eu tenho repertório para isso, né? Eu acho que eu não sei, não. Teria que pesquisar, talvez. Bauman. Esse menino, cara, Sério, Júnior? Você tá demais, hein, cara? Ó, gente, esse menino tem futuro demais. Eu vou usar o seu repertório, tá? Tá vendo? Modernidade líquida, você tá lendo isso? Não, né? Ó, o Júnior aqui trazendo o repertório pra gente, tá? Bauman relaciona com essa superproteção dos pais com a insegurança, a ansiedade diante de um mundo estável. Olha que lindo, né? Tá vendo? É isso que eu vou colocar. Ó, vou colocar aqui, ó. Segundo o pensador polonês, que ele é polonês, tá? Isso eu sei. Sociólogo ainda, sociólogo. Segundo o sociólogo polonês. Ó, coloquei um negócio errado aqui, ó. Sociólogo polonês. Gente, eu tô péssimo de digitação, tá? Putz, grila. Polonês. Agora, não sei como é que se escreve, se é Zygmunt assim, com Y, eu acho que é com Y, né? O Zygmunt com I é o Freud. O Zygmunt com Z é o Bauman.
Ó, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, os pais da modernidade, não sei se eu colocar assim, né? Mas os pais agem de forma super protetora por conta das inseguranças relacionadas à modernidade líquida. É um bom argumento, tá? Maravilhoso. Esse menino dá muito orgulho. Ó, os pais agem de forma superprotetora por conta das inseguranças relacionadas à modernidade líquida. Aí explica, né, para a pessoa, né? Isto é, tentam evitar que os filhos se frustrem. Super protegendo-os. E, por outro lado, nas camadas mais vulneráveis, é notório perceber uma grande negligência. Não sei se dá para colocar esse argumento aqui também, né? Ai. Tá vendo que tá ficando muito grande? 1, 2, 3, 4, 5, 6 já? 6? É. Uma grande negligência parte dos pais e do Estado com as grandes regiões. Aí vou tentar, né, digamos, eu não vou trazer uma fundamentação para isso aqui, porque não tem pesquisa agora que vai falar sobre isso. Mas, se tiverem, é bom colocar. Aqui está pedindo vírgula? Não, né? Não. Sociólogo. É. Então, vamos concluir. Dessa forma, não, vou colocar assim. A educação deve ser prioridade da sociedade e do Estado para um bom desenvolvimento humano e cidadão, sei lá. Se eu coloquei cidadão aqui, tá vendo? Eu coloquei humano e social. Pronto, vamos repetir, né? Aí, tá vendo? Aqui conclui. E aqui que a gente vai trazer, na conclusão, a solução das coisas, né? Mas aqui, ó, pronto. O Júnior colocou aqui, né, o Bauman, para me salvar. Eu ia ter que pesquisar alguma coisa. Mas é isso. Essa é a estrutura aqui que vocês têm que aprender mesmo, né? Primeiro parágrafo de argumentação, vocês vão trazer a tese que vocês levantaram, né? No segundo parágrafo, vai trazer a segunda tese que vocês levantaram lá também. Ou seja, tudo que vocês argumentarem aqui tem que já ter sido apresentado na introdução, entendeu? Tem que ser apresentado. E aí depois pensar em, digamos, de forma estrutural, como melhorar esse cenário. E aí temos que pensar, cadê a conclusão? Quem são os agentes que podem solucionar isso? Então, se estamos falando de educação, família, Estado, família e Estado, né?
dois agentes. Tem que pensar, tem que solucionar. Então, o Estado ele está aqui como digamos, uma instituição, né? Um agente público que tem que, digamos, regulamentar nossas vidas, né? Então, o que o Estado pode fazer para que as crianças cresçam de maneiras mais saudáveis, mais em condições em que a cidadania delas e a autonomia delas seja preservada, né? E quando eu falo de autonomia, eu estou falando de um ser humano que nasce e cresce, se desenvolve de maneira saudável. Agora, se uma criança passa fome, se uma criança é espancada, se ela sofre abuso sexual, ela vai ser uma criança autônoma? Não. Então, estamos falando também aqui de violência, né, contra a criança. Quando uma criança sofre dentro da sua própria casa, ela não vai crescer um adulto consciente, crítico, reflexivo, cidadão. Não, não vai. A grande maioria vai perpetuar o comportamento que sofreu, né, ou vai ficar muito fechado, muito traumatizado, enfim, pode dar merda. E geralmente dá muita merda, tá? A taxa de suicídio entre adolescentes do Brasil aumentou exponencialmente, segundo até o Jonathan Haidt, que é aquele cara que escreveu A Geração Ansiosa. E tem aumentado muito mesmo. E aí, em termos, digamos, públicos, o Estado ele pode criar mais conselhos tutelares, mais abrigos para crianças, né? Nem toda criança é desejada pelos pais, muitas crianças nascem de maneira não planejada e, enfim, as pessoas vão lá e é igual animal, né? Colocou no mundo, pronto, acabou, dá comida e acabou. E aí o Estado tem que intervir, né? Porque essa pessoa não vai se tornar um cidadão, digamos, maduro para se relacionar com o outro, respeitar o outro. Então, quando a gente vê essas pessoas cheias de ódio na internet, pode contar, sem sombra de dúvida, são seres humanos que foram muito maltratados na infância, gente. Muito, muito, muito. Pensa nesses indivíduos, filhos da... Sabe? Eles foram maltratados também. Porém, eles estão repetindo aquilo que eles sofreram. Muitos vão usar a sua própria experiência para não repetir aquilo que sofreram. Eu acho que o ser humano que passa por uma coisa muito pesada e não consegue transmitir, essa pessoa, para mim, venceu a vida, né? Ela adquiriu a maior das virtudes, né? Que é, digamos, transformar o trauma, a violência em amor, né? Em diálogo, em respeito. Venceu a vida. Já pode, né? Já tem seu terrenozinho lá em cima. Agora, a maioria não. A maioria vai repetir o comportamento agressivo, abusador dos pais, de uma maneira ou de outra. Lembra da série Netflix, né? Que o pai fala assim, eu não espanco ele, eu não bato nele como meu pai batia em mim. Eu sou um bom pai, não sou... Que, né, o garoto mata uma menina e ele fica perguntando onde ele errou. Então, assim, ele não batia na mãe, mas ele tinha outras posições violentas dentro de casa. As pessoas tinham medo dele. Então, essa série ela é muito boa. Porque ele não agredia a mulher, mas ele quase. Você olhava para ele assim, você via que ele ia agredir a mulher e não agredia. Então, a criança que está vendo ali, ela vai imaginar que o pai vai agredir. A qualquer momento ele pensa, meu pai pode agredir minha mãe. Então, ele não vai estabelecer uma relação de, digamos, de segurança com os pais. Então, essa criança vai ter transtorno de ansiedade, vai ter depressão, e aí, pronto, né? Hoje a internet está cheia de plataforma aí que ensina o garoto a se mutilar, a tomar coisa que não deve. Acabou, gente. Está aí a tragédia já moderna. Mas no âmbito privado, o agente social, que é a família, o que essa família pode fazer? Né? Primeiro, os pais têm que procurar especialistas, né? Porque muitos dos pais são pessoas traumatizadas, pessoas que não tiveram uma infância muito boa, ou se tiveram, ok, né? Muito raro. Mas eles têm que procurar ajuda para não passar para os filhos aquilo que eles passaram, e também respeitar a singularidade do filho, né? Então, os pais têm que aprender que o filho é o outro, não é uma cópia, não é uma extensão do ego dele. O filho nasceu para ser ele, não nasceu para ser cópia. E o que a gente faz quando, geralmente, eu vejo todo mundo fazendo? Quando tem um filho, eu quero que meu filho seja uma extensão de mim, né?
que ele pense igual a mim, que ele seja igual a mim, que ele faça tudo igual a mim. Isso é patológico, isso tem uma questão, digamos, narcísica e muito grande, né? Eu quero o outro, digamos, um espelho meu, né? Um reflexo meu. E o outro ele quer ser ele. E ser ele implica em ser diferente de você. Mas se a gente coloca uma criança no mundo, a gente tem que respeitar essa singularidade, essa voz que, às vezes, nos desafia, que é diferente, nos interroga, né? Nos questiona, e a gente muitas vezes vai ficar desconfortável nessa posição, porque é onde a gente se percebe vulnerável, onde a gente se percebe que a gente não conhece tudo, não sabe tudo, a gente não detém tudo, a gente fica numa zona assim meio obscura, né? Tipo, meu Deus, né? O que eu faço? Não sabe fazer, ok, não sei. Procura ajuda. Melhor ser humilde com seu filho e depois dar uma resposta do que simplesmente mandar ele calar a boca. E é assim porque sim, é não porque não, né? Então, o seu filho vai aprender com você que ele é um sujeito de valor quando ele vir que você está respeitando a singularidade dele. Então, ele quer brincar de alguma coisa, deixa ele brincar. Se não vai fazer mal para ninguém, deixa ele brincar. Ele já fez o dever, tomou banho, fez as coisas direitinho, quer assistir um desenho, deixa assistir. Já fez tudo que tinha que fazer? Ok, vai assistir e depois dorme. Vai assistir vai ler um livrinho. Mas, enfim, tudo é dialogado, né? Tudo é combinado, tudo é, assim, pensado para que a família se adapte à necessidade das crianças. Não as crianças têm que se adaptar a, digamos, às necessidades da família. Né? Eu estudando com o Fábio Belo, que é um professor, um pesquisador, autor de livros de psicanálise, ele fala isso. A família tem que se adaptar à criança. A criança chegou no mundo sem saber o que fazer. E ela está ali cheia de anseios, de necessidades. E ela não pediu para nascer. Então, quando a gente coloca um ser humano no mundo, a gente tem que, digamos, atender às necessidades dela. Para depois a gente dizer, olha, calma, mas não é por aí também. Mas, de primeira, a criança tem que ser amamentada, tem que tomar banho, tem que ter carinho, tem que ter uma boa noite de sono, enfim, ser bem alimentada, né? E aí tem muita gente que já começa a alimentar mal, a criança está querendo dormir, tem gente falando alto, e essa criança não vai crescer saudavelmente, né? Pelo menos psiquicamente saudável não vai, né? Um ambiente caótico, o ego ele vai se formar de maneira caótica. Então, educação de pais e filhos não é um negócio simples, né? É um negócio complicado. Mas o que os pais podem fazer? O que a família pode fazer? É trabalhar suas questões geracionais, questões de conflitos mesmo, né? De épocas, a fim de estabelecer um diálogo com seu filho sem que isso fira a liberdade, a singularidade dele, né? Então, vamos por esse lado, né? Mais ou menos, né? Eu queria trabalhar outros temas, mas, enfim, eu foquei muito nesse. A gente pode trabalhar os outros temas nas próximas aulas. Mas aí, na conclusão, o que a gente faz? É opcional a gente colocar a síntese na conclusão, tá? Por exemplo, fica evidente que a educação das famílias produzem sujeitos plenos ou imaturos, ou despreparados, né? Preparados para a vida. Pronto, isso aqui é uma frase sintética, né? Que estabelece o quê? Uma relação de síntese, né? Pronto, concordei aqui. Que vem para dizer assim, sintetizando, né? A educação que os pais, as famílias produzem em seus filhos, produz sujeitos, né? É evidente que a educação das famílias, isso mesmo, produz sujeitos plenos ou despreparados para a vida. Então, é uma síntese. E aí, vem os elementos conclusivos que são obrigatórios. Diante disso, né? Diante do exposto,
Vamos pensar nos agentes, família e Estado, né? Necessário que os pais estejam atentos às dificuldades geracionais de seus filhos e que estabeleçam um diálogo sempre que os conflitos surgirem. Ah, minha digitação maravilhosa. A fim de que a relação seja, desculpa aí, gente, seja saudável e respeitosa. Então, toda ação tem que ter um detalhamento, tá? Toda ação interventora. Então, aqui, diante do exposto, é necessário que os pais, então, agente social aqui é os pais. Os pais. E qual é a ação? Estejam atentos às dificuldades geracionais de seus filhos e que estabeleçam diálogos sempre que os conflitos surgirem. Então, só de estar atento às dificuldades e estabelecer o diálogo já é uma ação. Aqui. Seria a ação. Vou colocar aqui, negrito aqui. E como é que isso vai acontecer? Por meio do diálogo, né? Eu já coloquei aqui, né? Eu sou muito apressado, tá, gente? Mas ó, esteja atentos às dificuldades relacionadas de seus filhos e que estabeleçam um diálogo sempre que o conflito surgirem, a fim de que a relação seja saudável e respeitosa. Então, estar atento às dificuldades da geração de seus filhos e estabelecer um diálogo sempre que os conflitos surgirem é o meio, né? O diálogo, ele é o meio enfim, de uma escuta, né? Vou colocar aqui, né? A escuta, que é uma coisa muito interessante. Estejam atentos às dificuldades de seus filhos. E os escutem, peraí. Escutem sempre que os conflitos surgirem, por meio do diálogo. Ficou até bonitinho agora, né? Pronto. Por meio de quê? Do diálogo. A fim de quê? Finalidade? De que essa relação seja saudável e respeitosa. Aí agora o Estado, né? É necessário também que o Estado, por meio de políticas de proteção à infância e à adolescência, crie mais conselhos tutelares, aborde por meio de palestras nas escolas, questões relacionadas às dificuldades. A criança, adolescente, era para os adolescentes, né? Os adolescentes no mundo contemporâneo, a fim de estabelecer, não sei se estabelecer de novo, né? A fim de garantir que a infância e a adolescência sejam fases de produção
ficou grande, né? Posição de autonomia, e não de codependência. Não é dependência dos pais. Também ficou um pouco grande, né? Mas vocês podem ser mais sintéticos que eu. Eu coloquei aqui já de maneira pública, né? De maneira... como resolver o problema de maneira estrutural, né, na sociedade. É necessário também que o Estado, aqui o agente social é o Estado, agente... por meio de quê? Políticas públicas, esse é ficar públicas, né? Públicas de proteção à infância e adolescência. Então, aqui, ó, aqui eu estou colocando o meio, tá? Coloquei primeiro o meio, depois coloquei a ação, tá? Então, o Estado vai criar ação interventora, mais conselhos tutelares, e que o Estado também aborde, por meio de palestras nas escolas, questões relacionadas às dificuldades dos adolescentes no mundo contemporâneo. Então, ou seja, a escuta aqui novamente está surgindo, né? Temos que ouvir as crianças e adolescentes, né? Então, agente, ação, meio e finalidade, tá vendo? Então, para as duas teses levantadas e abordadas, né, a gente tem que desenvolver também duas ações. Complicadinho? Podem falar, dá vontade de chorar, dá vontade de cortar os... Enfim. Tá achando difícil? O que vocês acham? Estão traumatizados? Não, né? Enfim, se vocês conseguirem, pode falar, Nayane. Professor, esse detalhe todo é só para tirar uma nota na redação? Isso, é para ter a redação aí, pelo menos aí, se for valer uns 10, tirar uns 9, né? Professor, me ajuda, né? Só não está me ajudando. Pois é, então é por isso que eles estão cobrando redação, eles querem que as pessoas tenham uma capacidade de sintetizar as ideias, de organizar as ideias e desenvolver essas ideias ao longo do texto. O senhor está igual aquele vídeo que o senhor jogou no grupo, ter o seu próprio mérito de fazer uma boa concordância de texto. Não sei, cara, não sei. Eu não me acho assim, muito... Eu acho que tem que melhorar muita coisa ainda. Não sou... mas o senhor está mais para um concurso do que para um professor. Mas cara, olha, no Enem é mais difícil ainda, porque no Enem eles querem repertório logo no início, né, da introdução. No concurso, isso não é obrigatório, né? Até pode colocar, mas não é obrigatório. Então, o Enem eu acho que é até mais difícil, assim. Mas a Sebrasp, por exemplo, ela trabalha com um repertório pronto. Então, você tem que falar daquilo que eles estão pedindo. E aí, talvez isso também seja um pouco mais difícil, porque se não é aquilo que você sabe, acabou, né, para você, né? Acabou a história ali mesmo, sem uma chance. Aí, na próxima aula, mas obrigada. Olha, tá bem explicado, tá bem em cima do texto, daquilo que é exigido mesmo. Olha, ainda não tinha tido uma aula assim de redação. Eu vi outros poemas, outras coisas assim, mas a redação, como ela é puxada mesmo, na medida que é exigido. Estou obtendo aqui, em palavras que o senhor está botando em concordância e digitando, e dando continuidade no assunto, não saindo fora do assunto. Nossa, é um detalhe. Todo detalhe é uma importância. Eu coloquei a PIN aqui, ó, junto, é separado, tá vendo? Você está vendo que eu coloquei 7 a 9 linhas? Porque quando a gente tem duas teses, a gente tem que ter bastante linha, né? Então, por isso que eu sempre falo assim, 7, 7, 7, porque se eu precisar de mais duas linhas no desenvolvimento, né, da conclusão, eu posso usar 9 linhas lá, porque a conclusão exige mais linhas, né? Aí, ó, ficou 1, 2, 3... A mínima é 30, né? Oi? A mínima é 30. Não, 30 você está falando total. Eu estou falando de dividir as partes do texto em 7 linhas. Entendeu? Tá. Compreendido. 7, introdução, 7D1, 7D2, e aqui deixar 7 a 9 linhas para a conclusão, porque você pode trazer uma síntese dos argumentos, que é opcional, e você pode também trazer uma frase, que é o fechamento do texto. Por exemplo, que também é opcional, que é assim: somente assim
as crianças educadas para a sua autonomia desenvolverá uma cidadania melhor. Sabe aquelas frases bonitinhas? As crianças educadas para a sua autonomia desenvolverá uma cidadania melhor para a democracia. Pronto, olha que bonitinho. Uma frase para fechar o texto, né? E aí você fecha o texto. Mas isso aqui não é obrigatório não, tá? Não é obrigatório. Mas se você tiver linha, coloca, né? Vai fazer bem para o seu texto. O texto vai ficar completinho, bonitinho, do jeito que eles gostam. Mas é isso, assim. E o que acontece? Eu fiz assim agora, aqui, porque eu já treinei muitas vezes e tal, né? Mas é isso que vocês têm que ter internalizado quando forem escrever. O Júnior que está aqui, né? Ele já internalizou isso. Ele consegue escrever isso em menos de uma hora. Eu escrevi também aqui, né? Em mais de uma hora, né? Isso porque eu tenho um repertório. E porque também mandou um repertório, né? Porque eu não lembrava, né? Não sei o que escrever na parte dos pais negligentes. Mas eu poderia colocar, por exemplo, um documentário do Gabor Maté, que fala sobre o trauma, né? Que ele diz que o trauma não é só abuso, mas é também excesso de cuidado. E aí eu poderia colocar esse repertório. Eu só não lembro o nome agora, mas toda vez que você coloca o repertório, é bom colocar a data da obra, o ano, sabe, o diretor. Aqui, por exemplo, eu não lembrei qual era a obra que o Freud falou isso, entendeu? Então, a banca ela pode dizer assim, vou tirar ponto. Pode, mas pode também não tirar, entendeu? Eu só não lembro. Então, mas pense assim, né, que o meu repertório tem que condizer com a tese, ela não pode ser um repertório solto. Por isso que aqueles esqueletozinhos que eu falo que não dão certo, é por conta disso. Eles colocam ali, cita Thomas Hobbes. Tá, mas o que Thomas Hobbes falou naquela obra? Não sei. Coloca ali. E aí, tá, você colocou, mas Thomas Hobbes nunca falou sobre aquilo, né? E aí, o povo pensa, né, que quem está corrigindo é uma pessoa do ensino médio, né, que terminou o ensino médio, está indo lá corrigir. Não é. É uma galera que tem mestrado, tem doutorado, então é uma galera que já escreveu muito artigo, que já leu muito, que tem repertório. Então, não vá tentando achar que vocês vão enganar a banca. Vocês não vão enganar, é impossível, né? Mas, por vezes, assim, eu vejo que a banca é mais complacente do que devia, inclusive. Dá um ponto naquilo que o candidato nem merece, às vezes. Então, leiam, né? Eu dei a dica aqui desse livro aqui, que é uma breve história da humanidade. Quando você tiver um tempinho, por exemplo, hoje se eu não for ler o outro livro que eu já estou lendo, eu vou tentar continuar lendo ele, né? Vou tentar. Mas eu tenho as minhas aulinhas de psicanálise também que tem que fazer, eu ando escrevendo umas coisas também. Aí é isso, sabe? Assim, a gente tem que aprender a se expressar também, né? Esse livrinho aqui ele é muito bom para vocês, assim, para repertório, é muito bom, né? Ele é um livro de cunho mais científico, né? Mas também traz uma história da evolução da nossa espécie, né? E eu acho assim, né? A gente evolui, mas nada garante também que a gente possa não evoluir a ponto de da gente desaprender a pensar. O termo brain rot, né, foi cunhado ano passado, por exemplo, por conta disso. As pessoas estão desaprendendo a pensar. Isso é assustador para mim, né? De verdade, assim, eu fico muito assustado. Tenho medo do futuro, né? Já estou comprando a minha, sabe assim, a minha caverninha ali no cantinho, vou ficar lá, vou estocar meus alimentos e vou fugir. Porque essa questão da gente parar de ler, parar de refletir, parar de pensar, parar de... E só ouvir aquelas músicas ruins que ficam na cabeça da gente, aquelas musiquinhas idiotas, faz mal pra gente. Ficar no celular o tempo todo faz mal pra gente. Eu tenho raiva, às vezes, de rede social, eu tenho raiva dos conteúdos que aparecem na minha frente, às vezes. A gente dá vontade de chorar, sabe? Assim,
Eu percebo o quanto as pessoas estão ficando realmente idiotizadas diante de tanto conteúdo horrível, sabe? Assim, é um negócio muito estúpido mesmo, assim. Mas as pessoas estão gostando, e é isso, estão emborrecendo elas nem percebem. Elas estão emborrecendo. Porque elas só acham divertido. Só que nem tudo que vai tornar a gente inteligente é divertido. Nem tudo que a gente vai ler vai nos agradar. Nem tudo que a gente vai saber vai ser uma carícia no nosso ombro. Às vezes, o que a gente vai ler vai dar uma porrada, né, no nosso estômago para a gente acordar, né? Então, o conhecimento, às vezes, também ele dá uma rasteira na gente, né? A gente fica, às vezes, sem conseguir levantar, às vezes, sabe? Mas é isso, a gente cria consciência também, né? De que as coisas são mais complexas, são mais sérias, que não dá para brincar com tudo, que, de fato, né? A vida do outro importa, que a vida do outro o tempo todo tem que ser levada em conta, né? Senão a gente não tem democracia, não tem sociedade, está todo mundo pensando só em si mesmo, que se dane o outro, né? Acabou, né? A humanidade acabou tudo. Então, por isso que eu recomendei aquele livro da Márcia, que tá baratinho, não tá caro, tá R$ 20, tá? O Filosofia Prática. Beleza? Vou mandar o link aqui para vocês, que vão comprar aqui na Amazon. Deixa eu ver se continua ainda na promoção. R$19,28. Vou mostrar para você. R$19,28. Então, assim, é um livrinho que está trazendo conceitos filosóficos para questões da sociedade contemporânea, explicado de maneira fácil, de uma linguagem acessível, não coloca a filosofia como se fosse algo inalcançável, inatingível. Não, ela não trata a filosofia assim. Mas ela traz conceitos de filósofos que super caem, assim, que explicam, né, tudo que a gente está vivendo a partir do olhar do cotidiano. Então, tudo que você está vivendo, ela está escrevendo ali e está trazendo conceitos filosóficos para explicar. Tem coisa melhor, né? Aí você está criando um repertório. Ela cita Freud, Hannah Arendt, Schopenhauer, cita Michel Foucault, tudo isso que a gente aprende na faculdade, né? Ela está citando ali. Então, você cria repertório. E aí você começa também enfim, a olhar para as coisas de outra maneira, né? Então, a interpretação de texto melhora quando você tem, né? Enfim, você começa a refletir, analisar as coisas, a sua interpretação se aprofunda, e aí você não toma as coisas ao pé da letra, né? Então, você vai tendo mais cuidado, né, com a linguagem. Ó, R$19,28, tá, gente? 67% de desconto. Quando eu comprei, não estava assim, não. Estava mais caro. Mas é isso aí. Traumatizados? Não, né? Na próxima aula, eu vou trabalhar... Qual tema? Vou trabalhar aqui um tema da PF, que é a SEBRASP, que é a importância da leitura para o exercício da cidadania. Depois eu trabalho aquela proposta da CRAS, né, da FCC, e depois da IDECAP também. E a gente vai produzindo, vai pensando. Mas quem puder, gente, ó, adquira o livro. Eu não estou ganhando um centavo indicando, mas eu quero que vocês sejam pessoas inteligentes, né? Então, enfim, quero que vocês passem no concurso, passem arrasando, assim, né? Deixando a banca, assim, o corretor feliz, sabe? Sabe aquele texto que você pega e você fica feliz? Então, é isso. Vou parar a apresentação aqui, vou deixar vocês descansarem. E descansem. Se vocês quiserem escrever o texto, algum texto sobre essa temática, vocês podem escrever e mandar para mim. Tentem mandar, deixa eu ver, até quarta-feira que vem, até terça-feira que vem. A Cássia pode falar. Pode falar, acho que seu fone acho que está desativado. Aí você clica no fonezinho aqui. Aí, se vocês quiserem escrever sobre esse tema, vocês podem escrever. Já que eu já expliquei tudinho para vocês, o caminho das pedras, tentem escrever, porque talvez pode ficar mais fácil, né? E aí vocês mandem para mim até domingo, até segunda, que assim, eu demoro um pouquinho para corrigir, porque tem outras coisas para fazer. Mas, enfim, vão mandando, tá?
Pode falar, Cássia. Você tem que clicar no microfonezinho aqui, que está no celular. Você vai no cantinho da tela, no finalzinho assim, vai ter o microfone. Aí você clica, aí você vai abrir seu microfone pra gente. E aí eu vou te ouvir. Pronto. Boa noite. Boa noite. Sobre a redação, no caso, para já ir fazendo, né, e treinando e enviar para o senhor até domingo. Se vocês quiserem vir até domingo, no máximo até segunda, né? Até E segunda. aí eu tenho terça, quarta para corrigir, né? Certo. Mas é bom. Tentem. Essa estrutura, não sei se eu coloquei lá na sala, mas eu vou colocar, tá? Deixar pelo menos ele mais organizadinho. Eu vou deixar lá por enquanto, assim, em Word mesmo. Eu quero trabalhar melhor ele, deixar ele mais organizado. Enfim, aí eu coloco em PDF lá para vocês consultarem. Mas eu vou subir esse documento junto com a aula. Até amanhã. Tá bom? Boa noite para vocês. Vocês estão com dúvida, alguma coisa? Traumatizados? Não, traumatizado eu vou ficar a semana que vem. Minha prova. Já tô surtando. Você vai vir para cá, para o Espírito Santo, semana que vem? Não, aí é só setembro. Gente, como é que vocês conseguem fazer em cima de prova? Não consigo, não. Eu vou semana que Eu vem odeio pro prova, você Piauí. acredita? Eu odeio fazer Piauí prova, semana eu que vem, detesto prova. Piauí semana que vem, na outra semana chego, passo uma semana aqui, na outra semana Brasília. Não. Eu então tá parecendo artista fazendo turnê, gente. Você é maluco? O negócio, sei lá, gente, eu não tenho energia para isso, não. Eu detesto prova, é esse negócio. Eu, na faculdade, eu gostava de apresentar trabalho, eu não gostava de fazer prova. Então, se eu pudesse fazer uma prova só oral nos concursos, eu faria, mas ficar lá sentado, resolvendo questões, eu acho um saco. Mas, enfim, boa noite para vocês, bom descanso, até quinta-feira que vem, né? Isso, até quinta-feira que vem. Um abraço aí para vocês. Quinta-feira que vem eu não tô, quinta-feira que vem eu tô viajando. Tá em turnê. Tá em turnê. Isso era aqui na quinta para chegar lá na sexta. Essa turnê tá mais agitada do que. Essa gente tá mais agitada do que a da Beyoncé. Tchau, tchau, professor. Tchau. Peraí, peraí aqui.